Passados 60 anos do golpe, empresas que fomentaram o golpe ainda seguem atormentando a nossa vida. Esse é mais um vídeo em que o Antissindicato Nacional se coloca a marcar os 60 anos de resistência contra o golpe empresarial militar, e nele trataremos especificamente da relação do empresariado, da burguesia, com os agentes de repressão do Estado. A caracterização da ditadura como empresarial militar, ela é resultante de importantes, progressivos esforços para a caracterização do período de exceção que vivemos de 64 até ao menos 1985. Esse esforço de caracterização da ditadura, ele teve um lugar central de afirmação pelo movimento sindical, que a partir da construção do GT13, da Comissão Nacional da Verdade, pôde impulsionar necessários debates acerca de quem foram os agentes diretamente implicados na construção do processo, que mais do que qualquer outra coisa, afirmou os interesses do capital, destruiu as formas de organização dos trabalhadores e trabalhadoras e corroeu as condições de existência do conjunto dos oprimidos e oprimidas. Ele foi arrancado na unha pela luta das e dos sindicalistas, das e dos militantes, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Digo isso porque no desenho original da Comissão Nacional da Verdade, apenas 12 GTs eram previstos e o 13º GT dos trabalhadores e trabalhadoras e movimento sindical foi campeado diante do silêncio lançado desse esforço institucional na lida com o conjunto da nossa classe. E foi a partir desses debates que conseguimos avançar, ainda que timidamente, na lida com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, no trato do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, na caracterização da ditadura, que é, nesse documento, um salto, ainda que tímido, ainda que taticamente inscrito nas lutas por memória, justiça, verdade e reparação, enquanto civil-militar, ou seja, pelo menos não considerando exclusivamente a agência de militares na afirmação ditatorial, mas também na participação de civis, mas da indispensável caracterização desses civis enquanto agentes do empresariado. Esses esforços, eles também resultaram pesquisas, ações militantes e outras tantas medidas nos últimos anos, sobretudo na última década, que puderam evidenciar que mineradoras, o agronegócio, construtoras, entre outras tantas empresas e grupos empresariais, tiveram uma ligação orgânica com o processo de articulação do golpe de 64, de consumação do que eram as perspectivas postas pelos agentes militares e para a afirmação dos interesses do capital e para o próprio financiamento das políticas que ali se colocaram, onde o trato da educação não é exceção. E aqui poderíamos estar tratando especificamente do modo como a precarização das condições de trabalho, os ataques diretamente colocados aos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras em diversas indústrias puderam se consumar no período de 64 a 85, mas temos que, como educadores e educadoras, perceber o modo como, por exemplo, foi, e já existem pesquisas diversas que solidamente demonstram isso, por meio do IPES, que, por exemplo, a política educacional nos períodos iniciais da ditadura pôde ser costurada, como não apenas afinidades, mas comunicações diretas se deram a partir da perspectiva de construção de uma política educacional para o capital, voltada ao fortalecimento do capital humano, com muitas aspas, direcionado a uma perspectiva específica de crescimento econômico, de fomento capitalista, que as universidades foram guerreadas, e guerreadas não só na sua lida curricular, no que foi a designação e exclusão de atividade de professores e professoras, bem como
com toda certeza, o modo de neutralização em uma guerra ideológica, de marcos teóricos, referenciais, que tinha também uma conexão direta com a sustentação do período ditatorial. Reconhecer que empresas e empresários tiveram direta ligação com a ditadura é poder hoje também apontar a necessidade de responsabilização desses agentes por todas as agruras vivenciadas no período. Alguns avanços já ocorreram nesse último período e podemos aqui destacar especificamente o caso da Volkswagen, que não só teve uma ofensiva importante articulada pelo movimento sindical, por entidades que respaldam a luta por memória, justiça, verdade e reparação em favor dos trabalhadores e trabalhadoras, mas o próprio reconhecimento institucional por parte da empresa de que sim, participaram em atos de repressão, constrangimento da luta sindical, tortura de trabalhadores e trabalhadoras, demissões que tinham motivações políticas, articulações diretas com o aparelho de repressão do Estado, tudo isso fartamente documentado e que não pôde colocar escapatória à empresa nesse seu reconhecer, que ainda que tenha dado passos que eles tenham sido poucos desde a leitura do movimento sindical de modo geral, na lida com essa efetiva reparação, pôde proporcionar ali uma abertura para o conjunto das nossas lutas e o horizonte fundamental de que se reconheça que não apenas o Estado, já que o Estado de fato foi um agente fundamental para a estruturação dos interesses do capital e da destruição das nossas condições de existência no período, mas que também empresas e empresários tiveram um lugar decisivo nessa agência. Então que possamos também, desde os esforços da luta da Comissão da Verdade do Antissindicato Nacional e do seu GT de História e Movimento Docente, o GTHMD, impulsionar ações políticas e medidas robustas que visem também na lida com as universidades, institutos federais e Cefetes, reconhecer todos os traços, as homenagens que devem ser deshomenageadas, as ligações, os pactos, os vínculos que se perenizam para além do período ditatorial e chegam até os dias de hoje e que devem ser desenlaçados para que efetivamente possamos ter o ensino superior construído a partir das perspectivas de uma afirmação social dos oprimidos e oprimidas e dos trabalhadores e trabalhadoras.